Eu tava pensando em fazer esse vídeo já tem muito tempo, porque ele reúne duas coisas que fazem parte da minha vida, que são café e livros. Tem muitos livros aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, se o vídeo está conseguindo pegar, mas nesse vídeo vocês terão café e livros, isso pode ter certeza. Porque essas duas coisas fazem parte da minha vida não só como hábito, eu leio e tomo café praticamente todos os dias, e também funciona como uma experiência para mim, né? Cada livro uma experiência diferente, cada café uma experiência, uma degustação diferente. Porque eu não sei para você, mas dependendo do café que eu tomo, ele vai definir o ritmo do meu dia praticamente. Ou se eu tomo um café muito ruim, o dia já começa daquele jeito, né? Nossa, poderia ter tomado um cafezinho melhor, meu dia teria começado melhor. Até mesmo aquela leitura que a gente lê, chegando com altas expectativas para ler um livro que recebemos indicação, e aí quando você vai ler, não é aquela grande coisa, dá uma murchadinha, né? Uma frustração. Por isso eu resolvi fazer uma tag que se chama Café Literário, que reúne livros e café, que é basicamente relacionar livros diferentes com tipos de cafés diferentes. Mas não no sentido óbvio, mas pensando a partir dos cafés, que tipo de experiência esse livro produz, fazendo essa relação, né? Então a ideia desse vídeo não é falar sobre os meus livros favoritos, é basicamente fazer essa relação entre o café, um tipo de café, e a partir das características desse café, trazer um livro que se parece com essas características. Vocês vão ver quando eu trouxer a tag. Então, é pensar que cada leitura tem um ritmo, tem um gosto, tem um efeito diferente, tem uma experiência diferente. E aí eu fui tentando aproximar isso com tipos de cafés diferentes também. Essa é uma tag que outras pessoas, outros YouTubers já fizeram e eu decidi trazer aqui para o canal. Então vamos aos livros. Eu vou, às vezes, dar uma olhadinha aqui para o computador só para lembrar aqui as características de cada café e trazendo o livro, falando do livro para vocês. Então o primeiro café dessa tag é o café expresso, aquele café curto e forte. Diz respeito a uma leitura que te atravessa rápido, mas que fica reverberando. Um livro curtinho, mas que proporciona um efeito muito grande na nossa vida. Na minha vida, né? Vou trazer aqui um livro que eu considero que ele foi um livro curto de ler, mas ao mesmo tempo reverberou muitas coisas. Ele foi forte, foi impactante para a minha vida, que me marcou profundamente. Então, um livro curto, porém muito potente, que eu separei aqui para compartilhar com vocês, é esse aqui do Graciliano Ramos, Vidas Secas. Ele é um livro fino, tá vendo? Curtinho, ele tem, acho que quase 150 páginas. Não, até menos, que aqui tem referências. Ele tem 134 páginas, é um livro curto, só que é um livro que me impactou muito, é um livro que conta sobre a história de uma família que vai tentar melhorar de vida, sair do interior, do sertão de Alagoas. Conta a história também da cachorrinha deles, que é a cachorra-baleia. Acredito que vocês já tenham ouvido falar desse livro, ele é um livro muito importante para a história do Brasil e muito falado, tanto na formação, nas escolas, ele aparece, né, bastante. E também outras pessoas que indicam livros sempre estão trazendo esse livro aqui do Graciliano Ramos. Ele me marcou profundamente porque conta a história dessa família de uma forma muito doída, com o nome do livro, né, Vidas Secas. Ele fala muito sobre essa secura mesmo, né, a secura não só do sertão do Nordeste, daquela época, né, naquele recorte de uma família muito pobre, tentando melhorar de vida, tentando sair desse sertão, construir uma vida nova, mas também fala de uma vida seca emocional, na linguagem também, né, uma coisa árida, que te marca profundamente. Ele me impactou muito, esse livro, e é um livro que eu também quero reler e trazer mais dele por aqui para vocês, fazer uma análise melhor. Mas eu considero esse livro um livro curtinho, porém muito potente, como um café expresso. Mais um golinho de café?
O próximo café é o cappuccino. É aquela bebida quentinha que a gente toma num dia frio, acompanhada de uma leitura gostosa, aconchegante. Então, eu separei um livro que tem essa vibe acolhedora, aconchegante, que é um livro tranquilo de ler, divertido e que acompanha muito bem um cappuccino. E o livro é esse aqui, A Casa no Mar Cerúleo, do T.J. Clune. T.J. Clune. Assim que se lê, não faço a menor ideia. Da editora Morro Branco. Esse livro da Casa do Mar Cerúleo é uma leitura infanto-juvenil, vamos dizer assim, e que conta a história do Linus Baker. Vou falar a verdade para vocês, que essa leitura não foi uma leitura que me impactou, assim, que, nossa, que mensagem forte, que livro profundo. Não foi desse tipo de leitura. É uma leitura tranquila, uma leitura aconchegante, que vai contar a história do Linus Baker, que eu falei para vocês, que ele é um assistente social e que vai passando em orfanatos diferentes para averiguar se esses orfanatos estão cuidando bem das crianças. E aí ele acaba indo para um orfanato que tem crianças com poderes especiais. E conta a história dele com essas crianças e com uma espécie de tutor dessas crianças, que eu não lembro o nome, vou olhar aqui para falar para vocês. Tem tempo que eu li esse livro, aí eu já esqueci o nome dos personagens. O Linus Baker, ele vai ter uma relação com esse Arthur, dentro desse orfanato, que é o tutor dessas crianças que têm poderes mágicos. E aí conta a história dele. O Linus é uma pessoa muito dura, muito rígida com si mesmo, com ele, muito rígida com ele mesmo e com os outros também. E ele vai desfazendo essa rigidez à medida que ele vai vivendo com essas crianças. E esse livro conta, de novo, e esse livro conta uma história de amor entre dois personagens, entre Arthur e o Linus. Eles começam a se relacionar nesse livro, e é um livro que fala sobre você aceitar as diferenças, e é um livro que trabalha muito essa questão de aceitar as diferenças dessas crianças, desses adultos também, né, de formas de amar diferentes. Conta a história de amor entre esses dois homens, e é uma história muito gostosinha de ler, muito tranquila, assim. É um livro muito legal para você dar de presente para alguém, para um adolescente que vai gostar bastante dessa leitura. Eu recomendo muito A Casa do Mar Cerúleo. É bem divertida e passa uma mensagem muito importante. Beleza. Próximo café and livro. Então, o próximo café é o café coado. Aquela leitura que acompanha e que vai acontecendo aos poucos. Uma leitura que vai te acompanhar durante muito tempo, talvez uma leitura difícil, meio truncada, mas que você não quer abandonar, você quer perseverar nesse livro, quer terminar, mas você vai degustando ele aos poucos, porque é difícil, né? Então é aquele livro que você vai degustando devagar, vai lendo aos poucos, mas você não abandona, porque ele é gostoso de se ter, é gostoso de se ler. E aí, para relacionar o livro com esse café coado, eu separei esse daqui, que é Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. É uma leitura muito gostosa de se fazer, porém muito difícil. Para mim, está sendo, tá, gente? Pode ser que você tenha lido e você conseguiu terminar super rápido e você conseguiu entender tudo que estava ali, que foi uma leitura fluida para você. Mas para mim, a experiência com esse livro tem sido bem interessante, assim, porque ao mesmo tempo que é difícil, que eu tenho dificuldade, às vezes é cansativo, é uma história muito bonita, é muito engraçado, né? Isso, eu acho engraçado essa experiência que eu tô tendo com esse livro. Eu ainda não terminei, tirei a pressa de terminar, não tô, é um livro que realmente eu tô lendo bem devagar, num ritmo, assim,
não tenho data para terminar esse livro, eu vou ler num ritmo que é possível para mim, porque às vezes ele é cansativo, ele é difícil de ler, então eu sinto que para mim tem que ser devagar. Vou degustando ele no meu tempo. Mais uma vez, pode ser que para você não tenha tido essa dificuldade, mas para mim tem sido assim. Porém, é um livro muito bonito, um livro muito inspirador, muito, como posso falar a palavra? Ele é inspirador mesmo. Comecei a admirar a vida, a história do Riobaldo, que conta a história dele aqui. Às vezes ele joga umas frases assim para você que você fica assim, caraca, que coisa linda. Tem várias frases assim que eu marquei que ele vai falando que são muito bonitas. É um livro poético também, a história do Riobaldo, que eu estou começando ainda, estou na página 150, que esse livro tem umas 500 e poucas páginas, e eu não estou com pressa de terminar, não, vou ler devagarzinho mesmo. Em algum momento, pode ser que eu venha aqui falar sobre esse livro novamente, mas é um livro que eu estou indo a conta-gotas. O próximo café é o café amargo. Café amargo seria aquela leitura que não está tentando te agradar. Tem livros que não estão querendo te agradar, eles não são palatáveis, eles descem assim, rasgando, digamos assim, como um café amargo. E aí eu separei para esse café amargo o livro Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Não sei se você já leu esse livro, se você já leu, você está entendendo por que eu escolhi esse livro, porque ele não tem nenhuma pretensão de te agradar, de fazer ser uma leitura tranquila, relax. Muito pelo contrário, é uma leitura que te deixa angustiada, que te deixa com gastura, assim, com agonia. Na leitura desse livro, eu senti muita agonia, muita angústia, muito desconforto. Mas em um determinado momento, assim, ele vai jogando coisas na sua cara que você fica assim, meu Deus, esse cara é um gênio. Tipo, você entende para aqui veio o José Saramago. Mas mais você precisa ler o texto, se imergir na leitura, né? Entrar na história e num determinado momento do livro ele vai, bum, joga uma bomba atômica em você e você fica assim, caraca, não acredito que ele tá falando isso. É assim, surreal. Tem uma parte desse livro aqui que é surreal, pelo menos para mim, na minha experiência foi. Lá eu marquei aqui, quase no final, na página 200 e pouco, enfim. Mas esse livro ele não tá querendo te agradar, não, mas ele é muito bom. Eu recomendo muito esse livro Ensaio sobre a Cegueira. A história é basicamente de as pessoas começam a ficar cega, do nada, isso acontece, elas vão ficando cegas aos poucos, é como se fosse uma pandemia, e vai acontecendo coisas com essas pessoas, elas vão sendo mantidas presas dentro como se fosse uma espécie de manicômio que tinha antigamente, que deixava as pessoas presas ali, né, reclusas da sociedade, excluídas da sociedade. E vão acontecendo várias coisas nesse livro. Vai contando a história de algumas pessoas que ficaram cegas ali naquele contexto. E, poxa, é um livro impactante. Recomendo muito. Mas não é um livro que quer te agradar, definitivamente. Uma pausa para tomar um cafezinho aqui e dizer também para você, se você está gostando desse conteúdo, se você está achando interessante os vídeos que eu tenho feito aqui, ou esse vídeo está sendo interessante para você, eu vou pedir que você curta, se você puder curtir esse vídeo, que você ajuda ao meu canal crescer. Cada vez que alguém curte o vídeo aqui no YouTube, ele entende que o vídeo é interessante e começa a entregar para mais pessoas. E se você também gosta de conteúdo de literatura, de clínica, algumas coisas de esquizoanálise, que às vezes eu trago aqui, né, que eu trabalho com esquizoanálise, sou psicóloga, psicoterapeuta e tenho como linha de trabalho a esquizoanálise, então às vezes eu faço alguns conteúdos sobre isso, mas na maioria das vezes eu venho falar sobre literatura e clínica, enfim, trazer livros para vocês. Se inscreve no canal também, que toda semana eu trago um vídeo novo com algum assunto interessante para compartilhar com vocês. Próximo café é o latte, aquele café que tem muito mais leite do que café.
É uma leitura que parece leve, mas tem camadas. Ele parece leve por ter muito mais leite, só que ele tem ali aquele cafezinho que dá aquele punch, né? E eu separei uma leitura que eu fiz há um tempo atrás, que eu peguei achando que ia ser uma coisinha leve, assim, que ia ser um romancezinho, que eu até nem não ia gostar muito, porque não faz muito, eu não gosto muito de livro de romance romântico, que é O Morro dos Ventos Uivantes. Esse livro aqui, O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Gente, sério, esse livro foi muito interessante ler ele para mim, porque eu achei assim, nossa, vai ser um livro romântico e eu não vou gostar, acho que eu vou, porque eu peguei como indicação. Muitas pessoas que eu acompanho aqui no YouTube, que falam sobre livros, sempre trazia esse livro, Amor dos Ventos Vivantes é muito bom, recomendo muito, é um clássico, né? Definitivamente é um clássico. E eu pensei assim, não, vou ler. Quando eu comecei a ler, aí começou a história, né, do Radcliffe e da Catherine. É uma história de amor romântica e eu pensei assim, não vai vingar pra mim não. Porque para mim, né, eu não gosto muito, mas outras pessoas gostam. Enfim, essa é a minha, é o que eu acho, minha opinião. Bom, e aí eu pensei assim, nossa, esse livro é aquele livrinho água com açúcar, né? E eu não tô gostando muito. Mas, gente, chega um determinado momento nesse livro que as coisas começam a acontecer num grau, começa a desdobrar acontecimentos, que você fica assim, meu Deus do céu, o que é isso? É um livro que fala sobre vingança, ódio, ressentimento, herança familiar, essa herança desse ressentimento, né, que vai passando de geração em geração, um ódio, a vingança, são muitas camadas, né, emocionais, afetivas, que se passam nesse livro a partir de uma história de amor, né, entre o Radcliffe e a Catherine, que vai contar nessa história aqui do Morro dos Ventos Uivantes. A Emily Brontë arrasou de fato nesse livro. E aí eu até fiquei curiosa em assistir o filme. Eu pensei, nossa, vai sair um filme sobre o Morro dos Ventos Uivantes. Eu quero muito assistir essa história que eu li em imagens, né? Seria muito interessante assistir em imagens. Não é a história que acaba com um final feliz, né? Esse ideal de que toda a história vai acabar com um final feliz. Essa que não acaba. As coisas vão acontecendo. Lendo, você vai saber. Mas eu assisti o trailer e vi review de outras pessoas que assistiram o filme e leram o livro, e eu percebi que esse filme que saiu agora, né, O Morro dos Ventos Vivantes, não tem nada a ver com o livro. O livro não tem nada a ver com nada. Eu perdi a vontade de assistir o filme, não assisti o filme. Você assistiu o filme? Me conta o que você achou do filme, se tem alguma coisa a ver com o livro, se você leu o livro. Não tem nada, não tem nada a ver com o livro, pelo que eu vi no trailer. Nada com nada. Bom, mas esse livro aqui é um livro que eu achei que fosse leve, mas é um livro muito, muito profundo, muito impactante, muito legal de ler, muito divertido, assim, as coisas vão acontecendo e você fica assim, meu Deus, eu não acredito. É uma história muito, muito legal. Recomendo O Morro dos Ventos Uivantes se você tiver interesse. O filme eu não recomendo muito não, porque não tem nada a ver com o livro, mas, enfim, me conta aqui se assistiu o filme, o que você achou. Próximo café é o café com leite, aquele famoso café com leite que todo mundo faz na sua casa, de manhã ou de tarde, enfim, aquele café gostosinho, tranquilo, que aqui está sendo relacionado com um livro infanto-juvenil que você ama. E eu separei um que eu realmente gosto, que eu realmente amei ler, que foi uma experiência muito boa, que é o Hobbit, né? Faz parte da saga ali do Senhor dos Anéis. Esse livro aqui do J.R.R. Tolkien, acho que a maioria das pessoas já ouviram falar desse livro. Eu amo O Senhor dos Anéis, é tipo um dos meus livros, um dos meus filmes preferidos, que é O Senhor dos Anéis. E eu li o Hobbit, depois eu vi o filme, né, do Hobbit. O primeiro filme é muito bom, gostei bastante. Agora o segundo e o terceiro não gostei, porque o livro é muito melhor. Ó, acabei de achar uma imagem de uma águia. Bonita, né?
Essa edição aqui, acho que ela é antiga, da Martim Fontes. E é um livro que conta a história dos anões lá da Terra-média. Ó, tem outra imagem aqui. É um livro muito divertido de ler. Tem uma história muito que te cativa, né? Muito inspiradora. Eu recomendo muito O Hobbit como essa leitura infanto-juvenil que vale a pena ler. Muito melhor do que o filme. Aqui, esse aqui é o Smaug, a caverna lá que ele fica, que é o dragão. Que eles vão procurar esse dragão na história. E recomendo muito o Hobbit. Se você ainda não leu, se você só assistiu o filme e não leu, leia o livro que vale muito a pena. O livro é muito mais legal. Agora, vamos de café fraco. Aquele café que você vai, às vezes, vai tomar na casa de alguém. Na casa da minha avó era assim. A minha avó fazia um café muito ralinho, né? O café dela era mais água e açúcar do que café. Ah, é aquele café que ruim, né? É aquele café ralo que te decepciona de verdade. Então, é para separar aqui um livro que me decepcionou, que eu tive uma indicação muito boa desse livro por pessoas que indicaram, falando muito bem, e aí eu fui com muitas expectativas, achando que ia ser um livro ótimo e que eu definitivamente não gostei. E que livro é esse? O livro é esse aqui, Nossas Noites, do Kent Haruf. Gente, se você já leu esse livro, você pode ter gostado e tá tudo bem. Não é, é sobre a minha experiência, né, com a leitura e que eu tô compartilhando aqui com vocês. Eu tive indicações muito boas, muito interessantes sobre esse livro aqui, de outros criadores de conteúdo aqui no YouTube que falam sobre livros, falando muito bem desse livro aqui, desse cara, Kate Haruf. É um escritor americano e conta a história de duas pessoas mais velhas, idosas, que começam a conversar, que começam a se encontrar à noite para dormirem juntos. É como uma história de amor de pessoas que já passaram por uma vida inteira. A mulher, ela é viúva, os dois, na verdade, são viúvos, e eles começam a se encontrar para conversar à noite, que eles se sentem muito sozinhos. A premissa da história, ela é boa, porém, eu achei a escrita, sério, eu sou leiga, né? Não sou uma crítica literária, pelo amor de Deus. É a minha experiência e opinião. Eu achei muito seca, muito sem emoção. Achei uma coisa muito assim, parecia que ele estava descrevendo uma informação, assim, uma coisa. Aí aconteceu isso, e depois eles foram isso, aí depois não sei quem lá morreu, e aí aconteceu isso. Uma leitura muito assim, sabe? Não, não tem. Não consegui me conectar com a história, não me emocionou. Estava contando fatos muito impactantes, só que numa forma muito seca, muito dura, assim, não sei explicar, mas eu não gostei. É uma leitura que realmente me decepcionou. Essa daqui, Nossas Noites. Me conta, você já leu esse livro? O que que você achou desse livro? Me conta aqui nos comentários. Agora, o último café, que é o Café na Cafeteira, que diz respeito ao livro lido recentemente e adorado. Então, eu separei aqui um livro que eu estou lendo recentemente e eu estou adorando, e eu estou amando ler esse livro. Vou mostrar para vocês que livro é esse. É um calhamaço, como dizem por aí. Viti, é esse livro aqui que se chama Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Eu tô lendo ainda, né? É uma leitura que eu tô fazendo. Já tem um mês e meio, ou até um pouquinho mais. É um livro grande, né? Ele tem 1000 páginas. Então, é o primeiro livro que eu leio na minha vida, vou ser sincera aqui para vocês, que tem esse tanto de página. Mas é uma leitura que eu tô amando, assim, para mim, até o momento, esse livro é uma obra-prima. Uma obra-prima. A história, ela conta a história do Brasil, a história da escravidão no Brasil de uma forma assim primorosa.
é um livro muito triste, que acontece muita coisa, assim, tem muita dor envolvida, muita violência, mas também é um livro muito bonito. Conta a história de uma criança que foi escravizada, foi tirada do seu país de origem, da sua terra de origem, foi tirada da África, que é a Querinde, e ela é levada para o Brasil e vendida como escrava. E aí conta a história da Querinde e outras pessoas que compõem ali a vida dela, outras personagens, outras mulheres, outros homens, outras crianças. E acontece tanta coisa na vida dela, tanta coisa ruim, tanta desgraça, né? Não sei se eu posso falar essa palavra no YouTube. Enfim, acontece muita coisa ruim na vida da Querinde, mas também acontecem muitas coisas boas, muitas coisas bonitas. Esse livro vai falar sobre a história da escravidão no Brasil, especificamente na Bahia, né, que é para onde ela vai, é onde ela vive ali a maioria do tempo. Então vai contar como que isso aconteceu, vai contar sobre a rebelião dos Malês, que foi um grupo de rebelde que lutou contra a escravidão ali num determinado período de tempo, e como que foi essa rebelião, enfim, muitos acontecimentos. E a Ana Maria Gonçalves, ela escreve de uma forma tão bonita, tão detalhista nas coisas, é aquela coisa que está descrevendo, né? Descreve muitos rituais religiosos tanto de religiões de matriz africana, quanto da religião católica, tanto dos muçulmanos também, vai falar sobre nesse livro. E ela faz as descrições tão bem feitas, mas não fica aquela coisa cansativa de ler. Não, eu não achei nada cansativo de ler nesse livro. A única coisa é que ele é um livro muito grande, né? Enfim, mas acho que pela história, a história ela é muito grande. A história da Querinde é uma história grandiosa, que tem o seu tempo para ser contado, e acho que o tempo foi esse. E é um livro que eu ainda estou lendo. Quando eu terminar, eu quero fazer um vídeo especial para esse livro que ele é muito especial. E é um livro que eu estou lendo recentemente e que eu estou adorando, recomendo muito a leitura desse livro para você. Ai, ai, o café tá terminando e o vídeo também. Gostei muito de fazer esse vídeo, sinceramente, porque reúne duas coisas que eu realmente amo e que eu faço todos os dias, que é beber café e ler livros. Talvez você tenha reparado que a luz do vídeo, ela mudou, porque a bateria do meu ring light aqui acabou agora no fim do vídeo, mas eu vou terminar esse vídeo assim mesmo. Espero que você tenha gostado das indicações que eu trouxe aqui sobre os livros e os cafés diferentes, trazendo essas características, as experiências que eu tive em relação a esses livros tão heterogêneos, né? Eu trouxe muitas leituras bem diferentes umas das outras. E queria pedir para você, se você quiser também colocar aqui embaixo, fazer a sua tag literária aqui embaixo para eu saber qual seria o livro do café expresso, ou do café coado, do cappuccino, do café na cafeteira. Faça aqui embaixo para a gente ter essa troca de indicações também de leitura, e para você fazer também, que é bem legal. Pelo menos eu gostei. Então comenta aqui, faz a sua tag literária aqui nos comentários. E se você se interessou por algum livro que eu trouxe aqui hoje, eu vou colocar o link de compra desses livros para você clicar, se você quiser. E você comprando por esse link, você me ajuda e não paga mais nada além disso. Eu recebo uma pequena comissão com a compra, mas você não paga mais nada além disso do preço que você pagaria, enfim, comprando esse livro. É isso. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Clica no gostei, que ajuda a crescer o canal no YouTube, que esse meu canal ele está engatinhando, começando. Você curtindo esse vídeo, você me ajuda muito para que ele cresça, que esse vídeo seja entregue para mais pessoas. E era isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tiver alguma outra ideia de tag que eu posso trazer aqui para fazer, coloca aqui nos comentários também, que eu vou amar ler as suas sugestões. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!